E aí, cidadão? E aí, cidadã? Tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal a YouTube. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, na explicação de hoje, no bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho de Bluetooth e como essas tecnologias de comunicação sem fio têm ajudado o mundo de conexão, de conectividade para a eletrônica. Vamos lá! Legal, legal, muito bom estar aqui de volta falando com vocês. Muito obrigado aí por tudo que vocês fizeram no vídeo anterior, na comunicação anterior, onde eu falei do nosso gateway industrial, né? E agora eu quero falar um assunto um pouco mais genérico, falar um pouco mais de comunicação sem fio e uma das várias tecnologias de comunicação sem fio que a gente tem no mercado para a parte de embarcados, para a parte de internet das coisas, para a parte de eletrônica, né? Bluetooth. Todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter algum dispositivo, já deve ter feito alguma comunicação utilizando esse rádio, utilizando essa técnica. Eu quero explicar para vocês um pouquinho da história do Bluetooth, o que tem acontecido nesse protocolo, como o pessoal tem trabalhado com ele e quais são as novidades que aparecem aí nesse mercado. Então vamos avançar aqui um pouquinho para mostrar para vocês isso aí. Bom, legal. Esse gráfico que está aí na tela agora, ele é bem interessante porque ele mostra um pouquinho do que tem acontecido nos últimos 20 anos com as comunicações sem fio e como essas comunicações têm se tornado algum padrão para ser utilizado de dispositivos falando com dispositivos, coisas conectadas, né? Então você tem, por exemplo, a linha do celular, né? Tá aqui em cima, né? Tecnologias de comunicação móveis celulares, a linha de comunicação aqui para Wi-Fi, a linha de comunicação Bluetooth, que é o foco do nosso vídeo de hoje, a linha de comunicação Low Power One, com várias tecnologias como Sigfox, LoRa, Narrowband IoT, e alguns caras que fazem comunicação em redes mesh. Eu vou falar um pouquinho aqui no vídeo sobre o que é essa técnica de comunicação mesh, o que ela significa, né? E como que ela veio ajudar as comunicações entre equipamentos, máquinas, casas, hospitais, indústrias, etc, etc, etc. Né? Uma coisa legal para mostrar aí para vocês nesse gráfico, né, nessa apresentação, é que nos últimos 5 anos, o que tem surgido de opções interessantes para fazer comunicações entre máquinas é uma grandeza. Né? Você tem o celular evoluindo muito e trazendo o CAT-M1 e o Narrowband IoT como opções de comunicação. Você tem as redes Wi-Fi com novas técnicas de transmissão, melhorando o throughput, a taxa de transmissão entre pontos, fazendo tecnologias mesh, fazendo mais segurança, etc. Você tem um monte de tecnologias novas com baixo consumo, alta durabilidade, como por exemplo Sigfox, Low Power One, né? Fazendo transmissões de longo alcance para essas técnicas. Você tem as redes mesh como o Zigbee e agora o Bluetooth entrando na parada e o nosso próprio Wi-Fi também com uma técnica de comunicação mesh. Né? Falando especificamente do Bluetooth, que é o objetivo dessa videoaula hoje, dessa apresentação, desse bate-papo aqui pelo YouTube, né? Um pouquinho de história só para a gente se posicionar. Eu gosto de ver como que as pessoas desenvolveram, quebraram a cabeça, montaram esquemas e quanto ao longo do tempo, ao longo da história, isso demorou. Né? Em 89, o cara que trabalhava lá na Ericsson, né, o CTO da Ericsson, né, o Niels Riedbeck, criou um protocolo de comunicação sem fio de curto alcance que permitia que dispositivos como, por exemplo, a impressora dele pudesse ser ligada no computador sem ter a necessidade de uma conexão com cabo. Era a ideia de cortar cabos em coisas de baixa transmissão que fez nascer o Bluetooth. Um link
curto, com o objetivo de tirar todos os cabinhos que você tem na sua mesa e colocar isso sem fio. Né? Em 91, 2 anos depois da criação lá dentro da Ericsson, desse protocolo, dessa tecnologia de transmissão sem fio, o I3E resolveu fazer um padrão de comunicação que determinava como o Bluetooth funcionava. E aí nasceu o protocolo, né, o padrão I3E 802.15/1. Tá? Isso era conhecido como Bluetooth. Esse padrão perdurou até 1999, quando se criou um Special Interested Group, né, para Bluetooth, que é conhecido como SIG, todo mundo usa essa sigla, SIG, né? E a partir daí o padrão do Bluetooth saiu do I3E, não obedece mais esse standard aqui, 802.15.1, tá? E passou a ser um padrão Bluetooth designado pelo SIG. Então, se você quiser ver o que está acontecendo com o protocolo Bluetooth, você tem que entrar no site do Bluetooth, assinar o SIG, isso é bem fácil o processo, e lá você vai ver, a partir de 1999, como esse protocolo evoluiu, o que foi criado e quais foram os specs, quais foram as coisas. Veja que, desde a primeira data, né, em que o Bluetooth foi criado lá na Ericsson, 89 até agora, 2020, nós já estamos aí com mais de 40 anos de tecnologia nas costas para o Bluetooth. Então não é algo novo. O que acontece, e eu vou mostrar aqui, esse é o nosso objetivo hoje, esclarecer um pouco isso, é que é um protocolo muito vivo. Ele tem muitas alterações ao longo do tempo, muitas implementações novas e muitas melhorias sendo colocadas. Eu gosto bastante aí dessa apresentação que dá um timeline do que aconteceu com o Bluetooth, né, ao longo do tempo. Então, dá uma olhadinha aí nisso, olha que legal. Lá em 99, como eu comentei, né, lá em 99, saiu o I3E. O I3E deixou de fazer parte aí do standard do Bluetooth e entrou o SIG. Isso aqui é considerado o Bluetooth padrão 1.0. Então, em 99, criou-se a primeira tecnologia de comunicação sem fio Bluetooth com o padrão do SIG, que é o Bluetooth 1.0. De 99 até 2019, algumas alterações nesse protocolo existiram. Em 2004 foi lançada a versão 2.0, 2009 a versão 3.0, 2010 a 4.0 com um monte de novidades, né? Então demorou aí 10 anos para que se tivesse uma mudança de peso no protocolo. Algumas melhorias implementadas em 2013 e 2014 com a versão 4.1 e 4.2. E de 2010 para 2016, né, 2010 para 2016, do 4.0 para o 5.0, outro salto tecnológico muito grande dentro do protocolo Bluetooth, né? Quando chegou o 5.0, algumas técnicas de comunicação vistas em outras metodologias sem fio vieram parar para dentro do Bluetooth, e o Bluetooth se tornou um protocolo robusto o suficiente para ser utilizado em ambientes onde antes ele não era considerado, né? Mesmo o 5.0 lançado em 2016 vem evoluindo ao longo do tempo. Já temos um release novo lançado em janeiro de 2019, que é o 5.1, e no finalzinho de 2019 foi lançado um release novo com o 5.2, tá? Aqui embaixo tem uma tabelinha, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? Deixa eu deixar pro slide grande aqui para você dar uma olhada melhor. Tem uma tabelinha mostrando um dos aspectos que evoluiu desde a versão 1.0 até a versão 5.2, que é a taxa de transmissão de dados que se consegue fazer numa comunicação Bluetooth e a quantidade de energia que é consumida desse dispositivo Bluetooth quando ele está no ar aí, quando ele está rodando. A partir do 4.0 ele ganha o nome de Low Energy. Low Energy para ter baixo consumo, né? Do 3.0, 2.0, 1.0 ele não tinha uma preocupação tão grande com consumo, não era para ser não era dedicado a produtos que utilizassem bateria, né? Então você vê aqui que você consegue ter 1 megabit de taxa de transmissão
2 megabits de taxa de transmissão, né? Dependendo da versão do protocolo, com um longo alcance. E esse longo alcance é longo alcance mesmo, como a gente vai mostrar aqui. Então, inicialmente, lá na ideia do CTO da Ericsson, né, em 99, né, em 89, quando ele criou o protocolo, era cortar os cabos da mesa, era pegar a câmera de bater fotografias, né? Câmera fotográfica que ele tinha, que ele precisava de um cabinho para sair do PC, da câmera e baixar as fotos no PC. Não sei se todos vocês sabem dessa maravilhosa tecnologia. Você tinha uma câmera fotográfica, né? E você batia as fotos estavam lá num cartão de memória, você pegava um cabinho USB e espetava no seu computador para baixar as fotografias, né? Ele queria cortar isso, ele queria que a impressora não tivesse mais fio, ele queria que o fone de ouvido que ele usa não tivesse mais fio, né? Ele queria cortar esses fios, né? Depois, com o aparecimento de alguns computadores portáteis, uns Palm Tops, coisas mais antigas, também apareceu comunicação Bluetooth para fazer com que esses dispositivos conseguissem se comunicar fora do alcance de um cabo. Então você poderia parear ele via Bluetooth com o seu computador e mandar essa informação sem fio, né? Só que a partir do 5.0, quando a gente colocou aqui algumas técnicas novas que eu vou mostrar, o Bluetooth começou a ser encarado como uma opção viável para coisas que antes só outras técnicas de comunicação sem fio imperavam, como, por exemplo, fazer ambientes industriais, fazer home automation, entrar na área médica, etc, etc, etc. A coisa é tão legal, tão bacana, que quando o SIG, né, designou o que era o protocolo do 5.0, da versão 5.0 do Bluetooth, e colocou isso aí no ar, ele fez um slidão aí, uma descrição bonita, né, que era: eu consigo agora dobrar a velocidade, mantendo um baixo consumo, aumentar em 4 vezes o meu range de alcance do meu link de RF entre o dispositivo Bluetooth e a máquina com que eu estou conectada, garantindo a robustez de comunicação e colocar mais capacidade de transmissão de dados, com mais mensagens, com mais confirmações, o que abre espaço para algumas técnicas que eu vou mostrar aqui, né? Então essa propaganda foi bem legal quando o SIG colocou, e aí, isso é que é legal, que é de bater os olhos assim, e você olhar para isso e pensar nas aplicações que você consegue fazer com esse cara. Se você tinha um rádio Bluetooth versão 4.2, que foi lançado lá em 2014, em dezembro de 2014, esse cara, 4.2, era um rádio moderno na época, ele conseguia ter um alcance típico, ponto a ponto, sem obstruções, visada direta, de 60 metros. Isso é o que era garantido pelo protocolo. Pra você ter uma ideia, o Ericsson, né, o funcionário da Ericsson lá em 89, quando fez, ele não queria passar nem de 10 metros. Né? Esse cara já garantia 60 metros. É um belo ganho de transmissão aí que você tem em termos de alcance, né? Só que o 5.0, lançado lá em dezembro de 2016, a gente conseguia dobro da capacidade de 1 mega de transmissão, 1 Mbps, né, para 2 Mbps com 240 metros de alcance. Você conseguiria ter muito mais range, 4 vezes mais alcance de transmissão com o mesmo dispositivo, só tendo um protocolo diferente encapsulado lá dentro, né? E você começava a ter uma quantidade de canais muito maior para mandar comandos para uma rede Bluetooth. Enquanto no 4.2 eu tinha apenas 3 canais disponíveis, aqui no 5.0 me apareceram 40 canais, 3 primários e 37 secundários. E isso permite o aparecimento de Bluetooth Mesh, por exemplo. Sem essa capacidade de gerar avisos para quem está na rede e disparar esses avisos, não era possível implementar uma rede mesh. Você até podia implementar, mas não era eficiente, não era eficaz, né? Você poderia escrever no software aí, utilizando apenas esses 3 canais, como eu vi alguns fabricantes de semicondutores numa versão de silício 4.2 escrever uma pilha de software
para fazer um mesh rodar no 4.2, rodava, mas cara, não era tão confiável, não era tão robusto quanto você conseguia fazer com um cara de 40 canais disponíveis para você mandar essas conversas aí. Né? Bem interessante. E toda a documentação, e aí eu aconselho bastante que você aí que está acompanhando o canal faça isso, entre no site do Bluetooth, se cadastre, né? Lá, pegue essa documentação, você vai ter acesso a esses documentos, esses papers, essas informações que eu tirei de lá para poder montar a apresentação aqui para vocês, né? Então, você vai ver que no Bluetooth 4, enquanto eu tinha apenas 1 mega, no Bluetooth 5 eu passo a ter 2 mega, e ele mostra aqui como que era o tamanho de pacotes, o tempo que demorava para transmitir um pacote, né? O atraso que você tinha, o throughput real. Então esses dados, para quem está querendo fazer um projeto com Bluetooth e ter isso disponível na sua rede, é muito importante. Né? Então isso é bacana, ter esses dados destrinchados lá, são todas as informações que você consegue lá. Outra coisa que se colocou no 5.0 foi uma robustez maior, aumentando a correção de erro de canal. Para quem já estudou um pouquinho de RF, deixa eu tomar um gole aqui. Para quem já estudou um pouquinho de RF, quando você pega um byte de informação, 8 bits, zeros e uns, e você quer modular isso num RF, você não pode simplesmente ligar o transmissor, desligar o transmissor, ligar o transmissor, desligar o transmissor. Não é isso que se faz. Você faz uma modulação, né, com alguma das várias técnicas de modulação que se tem, e você coloca naquele canal de transmissão proteções de dados para que, com um meio de transmissão sem fio, que é o RF, você tem problemas de robustez, coisas, sinais, interferências que aparecem ali, e aí você precisa garantir que esse sinal seja robusto o suficiente para, independente da interferência que ele sofra, você tenha como recuperar esse canal. Uma das técnicas que se usa é colocar um CRC, né? Uma checagem de o que eu mandei é igual ao que eu recebi, quantos erros foram. Outra coisa que você coloca é um Forward Error Corrector, um FEC, né? E o tamanho dessa palavra de FEC interfere diretamente em quão robusto é o seu protocolo. Nas versões anteriores do Bluetooth, você tinha técnicas de correções fracas, né, que não permitiam um alcance maior, porque se você aumentasse a distância entre um ponto e outro, você aumentava a interferência naquele link e o protocolo, do jeito que ele estava escrito, não conseguia corrigir esses erros. Quando você implementa técnicas de correções mais robustas no canal de RF, você melhora a performance de transmissão. Como essa performance de transmissão está boa, está melhor quando comparada com o link anterior, você pode esticar isso um pouco mais. Você chega em distâncias maiores porque a sua técnica de correção permite recuperar um dado que sofreu uma interferência. Então não tem nada de magia aí, é técnica, é tecnologia, é matemática, é o cara melhorar o canal para conseguir ter esse alcance. Né? Então isso foi o que fez a gente ter o Long Range. Né? Long Range é a versão do Bluetooth 5.0, 5.1, 5.2 que permite que você transmita dados com maior capacidade de transmissão e mais distante. Né? Então isso melhorou bastante na nova versão de protocolo que tem no Bluetooth. Né? Esse comparativo é ótimo. Né? Esse comparativo é muito bom aí para você ter uma noção do que aconteceu, qual foi a mágica que aconteceu quando o protocolo novo veio para campo. Se eu tinha antes aqui um dispositivo Bluetooth gravado com a versão 4.2, esse cara não ia chegar a mais do que 60 metros aqui de alcance. Com as versões 5.0, 5.1 e 5.2, eu consigo ter mais de 100 metros, quase 250 metros aqui, ponto a ponto, sem barreiras, né, sem interferência, o que a gente chama de visada direta, transmitindo dados aí entre dois dispositivos, né?
Se você precisa de um alcance maior do que esse, mais do que 1 quilômetro, você vai ter que entrar em alguma outra técnica de transmissão que a gente vai abordar aqui em alguns outros vídeos aqui no canal, fica tranquilo. Então tem técnicas de comunicação em frequências subgigas, né? LoRa, Sigfox, etc. Tem várias outras técnicas aqui que conseguem alcances maiores do que esse. Mas veja bem, para alguns ambientes, você ter aí esse alcance de 250 metros, né, com um radinho, já é algo muito interessante e já resolve muitas coisas que antes você precisava de outras comunicações sem fio para fazer. Então, o seu dispositivo celular, né, se tiver uma versão de Bluetooth 5.0, 5.1, pode falar com um equipamento industrial seu, com uma home automation, numa grande distância como essa. Então isso é bem interessante, isso é uma quebra de paradigma que o Bluetooth trouxe. E, por conta de todas essas características, uma das estrelas que o 5.0 traz é a tecnologia Mesh, né? Então, o que vem a ser essa técnica Mesh de comunicação entre pontos aí do nosso Bluetooth, né? Então, só para deixar claro e deixar assim bem didático a coisa, né? A primeira versão de comunicação Bluetooth, ela foi feita para ser uma comunicação ponto a ponto, né? Um device falando com um dispositivo, mais nada, via e volta, bidirecional. Então era a impressora falando com o computador, a câmera falando com o computador, mais nada. Nas outras versões, na 3, na 4, né, 4.2, começou uma técnica de broadcast. O que seria essa técnica de broadcast? Talvez você já tenha ouvido falar do tal do beacon, né? Beacon é um farol, é alguém que ilumina. Lá na navegação você tem os barquinhos chegando e você liga o farol para ele achar onde que é a entrada do porto. Legal. O que é o beacon para o Bluetooth? Você tem algum transmissor e esse transmissor, para uma única direção, manda informação para diversos outros. Então, por exemplo, você tem uma loja com um cara jogando sinal e mandando um advertisement para o telefone dos clientes que passaram lá, recebendo uma propaganda. Olha só, eu tenho aqui uma promoção de computador, uma promoção de blusa, uma promoção de arroz, sei lá o que o cara está vendendo na loja dele, entendeu? Então isso é uma comunicação de broadcast. Com a chegada do Mesh, essa tecnologia começou a jogar de um ponto para outro, de outro para um, de um para outro, de outro para um, e de um para todos, de todos para um, em bidirecional. Você começa a ter uma comunicação entre pontos que estão conectados sem fio no radinho. Isso quebra muita coisa, muita ideia do que você podia fazer com o rádio Bluetooth e achava que não dava, e agora você vai ver que é possível fazer com isso, né? Para conseguir implementar essa técnica, o pessoal do SIG teve que dizer como cada dispositivo Bluetooth vai atuar dentro da rede, qual é o seu comportamento, o que ele vai fazer. E aí foram criados perfis que são colocados dentro dos dispositivos para que ele ocupe determinada função dentro da rede, dentro do network. Vou dar alguns exemplos aí. Imagina, por exemplo, que você colocou na sua empresa um sistema de automatização de luzes, né? Um sistema de automatização de luzes. E aí você quer que as luminárias lá da sua empresa, todas elas tenham um radinho Bluetooth, e esse radinho Bluetooth receba o comando ou de um controlador que está na parede ou de um terminal celular que está na mão do cara lá que coloca. Então, por exemplo, no controlador que está na parede aparece um mapinha do prédio, do andar, e você diz que luminária ou que áreas que você quer que ligue ou desligue, ou dimerize, ou ligue o ar-condicionado, etc, etc. Todos esses caras implementados no escritório tem um rádio Bluetooth lá dentro. Muito bem. A luminária 1, dentro da sala de reunião 1, está aqui aparecendo na minha tela. Eu coloco, dou um clique aqui no meu celular e falo assim, dimerize a luz da sala de reunião 1 para 20%, porque vai ter uma apresentação lá agora. Esse sinal sai do meu celular e encontra alguém na rede. Pode ser a luminária da cafeteira, que eu estou aqui na cafeteira ainda, na área de café lá do meu escritório, preparando a apresentação,
né? Então esse comando sai para lá, vai para a luminária da cafeteira, encontra a próxima luminária do corredor e chega na luminária da sala de reunião. Todos esses dispositivos com rádio assumem uma função muito determinada na rede. Um cara deixa eu colocar aqui em tela cheia, um cara vai assumir o perfil de proxy, o outro vai ser um nó, o outro vai ser o nó de relé, o low power node e o friend node. Cada um com uma função específica de pegar uma mensagem, receber, transmitir e chegar até o ponto final. Por exemplo, a sua luminária, ela pode ter que responder apenas qual é a intensidade luminosa que ela tem agora, se ela está ligada ou desligada, né? E passar esse status para frente, mais nada. Então ela pode ser um cara de low power, por exemplo. Né? Então você vai ter cada um dos elementos em rede assumindo uma função específica. Outra coisa que o protocolo 5.0 para a implementação do Mesh em termos de software trouxe é a figura de como você vai atuar em determinado dispositivo. Ele pode ser um publicador, ele pode ser um assinante, né? Então qual a diferença de um publicador e de um assinante? Um publicador ele vai te dar um comando e você associa um publicador a alguns assinantes. Por exemplo, vamos voltar àquele exemplo lá da sala de reunião, né? Você tem aqui na tomada da parede, sem fio, com Bluetooth, falando com as luminárias, duas tomadas em posições físicas diferentes, uma no começo da sala, perto da porta de entrada, e outra lá no final, no fundo da sala. Essas duas tomadas comandam, esses dois interruptores aqui, né, comandam as três luminárias que estão na sala de reunião. Essas três luminárias são subscribes, então você pode dar um comando por aqui ou por aqui, e isso chega para cá. Quando você liga esse dispositivo pela primeira vez na rede, uma coisa que o sistema tem que fazer é essa associação entre os itens que são publish, que são subscribe. Quem é a luminária que está lá dentro da sala de reunião? Quem é o interruptor que vai comandar a sala de reunião? Se eu não fizer essa associação corretamente, eu posso apertar o botão da sala de reunião e apagar as luzes da cozinha, por exemplo. Então eu preciso ter essa associação definida quando o sistema é implementado. Quando eu instalei todas as tomadas, todos os interruptores, todos os ventiladores, todos os ar-condicionados na empresa, e eu faço o comissionamento desses caras. Nesse momento eu crio minha rede e cada um dos elementos ali assume uma daquelas funções de software dentro da pilha de firmware do dispositivo Bluetooth que eu comentei no slide anterior. Tá? Então essa montagem da rede, essa criação da rede, ela é feita quando você ativa a rede. Ô Alessandro, isso é imutável? Eu nunca mais vou poder mudar isso uma vez que isso foi criado? Não, isso não é imutável não. Você pode fazer um recomissionamento e mudar esse elemento que hoje está falando com a luminária da cozinha, ele falar com outra luminária, porque você trocou a parte lá, por exemplo, né? Ou você fez uma configuração errada no início e você quer corrigir isso sem problema nenhum. Tá? Então essa reconfiguração é feita desde que o fabricante da tomada, da luminária, da lâmpada inteligente, né, do interruptor, etc., tenha deixado isso disponível no aplicativo, no configurador. Tá? Então alguns clientes que eu atendo, que estão desenvolvendo projetos, eles pensam em como que vai ser a dinâmica de instalação desses dispositivos Bluetooth numa casa, por exemplo. Como que o usuário que comprou numa dessas home store aí da vida, 3 tomadinhas, 4 luminárias, 3 interruptores, como que eles vão ligar isso e como que o sistema vai se configurar quando ele ligar? E se ele quiser trocar o interruptor da sala pelo interruptor do banheiro e fazer uma reconfiguração? Isso também deve ser previsto. Então deve ter um procedimento de reset, um procedimento de releitura, um procedimento de repareamento, e isso é tudo uma questão de software. Isso é tudo uma questão de firmware. Então o fabricante lá da tomada inteligente, do interruptor inteligente, ele tem que pensar nisso e colocar isso, né? Uma outra coisa que chama bastante atenção na evolução do Bluetooth ao longo do tempo, assim que a versão 5.1 saiu
com a funcionalidade Mesh, né, a técnica para fazer um dispositivo A falar com um dispositivo B, passando por N elementos que estão aqui na rede, ela era conhecida como flooding. Flooding é inundação. O que é isso, gente? Se eu mandar um comando aqui desse interruptor, ligar essa luminária, todos os dispositivos Bluetooth que estão aqui na minha rede ouviram esse comando. Eu inundei todos os sensores com essa informação. Ponto. Não preciso dizer que isso gera um tráfego de dados na rede inteira, né? E eu preciso ter capacidade de processamento aqui para que todos nós entendam o que eu estou fazendo, tá? Uma outra técnica que está sendo estudada e implementada a partir da versão 5.2 do protocolo Bluetooth é uma técnica de routing, né? De roteamento. Ao invés de eu inundar todo mundo, uma vez que eu já conheci o caminho de comunicação e que esse caminho não mudou, então veja que tem algumas condições de contorno, já foi ligado o sistema uma vez, já por inundação, né, por envio de mensagem naqueles canais de advertisement, todo mundo ficou sabendo quem é todo mundo, qual é a função de todo mundo, o que cada dispositivo faz, com quem cada cara comunica. Na segunda vez que eu for acionar o meu sistema, eu não preciso, já que eu quero apertar esse interruptor e acender a lâmpada da minha cozinha, da minha sala de jantar, etc., fazer com que o interruptor do banheiro fique sabendo que eu quero fazer a ligação da lâmpada da sala de jantar. Eu já tenho um caminho mais fácil, menor, com menor consumo de energia, com menor gasto de processamento. Esses sensores aqui não precisam me ouvir, podem estar desligados, né? Não precisam processar informação nenhuma. Tá? Então essa técnica de routing que vem aí no 5.2, ela é bem interessante, bem mais dinâmica e permite que você faça implementações e coisas bem legais aí com Bluetooth. Tem alguns exemplinhos aí que eu separei de casa conectada, é sempre um assunto bem legal quando a gente trata disso, né? Que eu vou citar aí. Por exemplo, tem um fabricante nosso que fez uma demo muito legal, uma casinha de maquete mostrando que tudo funciona perfeito no Bluetooth 5.0, né? Com a técnica Mesh implementada, 5.1 com a técnica Mesh implementada, né? Então ele colocou aqui o quarto, a sala de jantar, a hall de entrada, living, o banheiro e a garagem, né? E fez um aplicativo aqui no celular, né? E também dispositivo disponível para computador, em que eu vou lá e comando cada uma das coisas. Aqui no caso da garagem e do hall de entrada é uma fechadura eletrônica que eu dou um comando e esse cara abre a porta da garagem, abre a porta da entrada. Os outros são só lâmpadas com dimerização. Então lá no meu dispositivo, no meu software de aplicação, né, que vai falar via Bluetooth do telefone com quem estiver perto, então se ele estiver chegando perto da garagem, estiver naquele alcance, ele já consegue dar o comando para abrir a porta. Se ele estiver no quarto de cima, né, e quiser desligar a luz lá embaixo da cozinha, ele consegue, né? Então ele vai lá e dá o comando para isso. Então essa ideia de um sinal chega por um dispositivo, passa para o outro, até encontrar quem, ele te dá um alcance muito maior. Então você pega esse alcance de 200 metros do Bluetooth por default aí do protocolo, mesmo que ele não tenha 200 metros porque sua casa tem paredes de concreto, tem alguma interferência de metal, se ele conseguir enxergar só o próximo ponto que está a 30 metros, né, de distância, que está a 10 metros, que está a 5 metros de distância, ele já consegue falar com o próximo e com o próximo e com o próximo e te aumenta bastante esse alcance, essa coisa. Agora, se a gente misturar o Bluetooth com o Wi-Fi, aí a coisa ganha outro peso e isso vai ser assunto de um outro vídeo. Eu só deixei esse slide aí para vocês pensarem como esse troço pode ficar grande, né? Pode ficar interessante. Se eu tiver aqui algum dispositivo como o meu abajur, a minha máquina de lavar e esses caras tiverem um rádio Wi-Fi e um rádio Bluetooth, eu posso, por exemplo, passar dados de alta velocidade para esses caras, comandos de voz, por exemplo, pegar essas técnicas de comando como o Alexa, como o Google, como o Siri, né? Todos esses
esses comandos de voz, e eu posso dar comandos de voz para esse cara, e esse cara aqui, ele fala via Bluetooth com os demais dispositivos da casa. Então, se a gente combina o Wi-Fi com o Bluetooth, você tem um ganho muito grande de técnicas de comunicação que você pode fazer. Imagina o estrago que essa figura aí que você está vendo pode fazer num equipamento industrial, por exemplo, de uma fábrica conectada, né, em que você tem sensores na máquina aqui reportando dados via Bluetooth, alguns nós, alguns gateways aqui falando via Wi-Fi e trazendo essa informação toda para chegar lá na nuvem. Tá? Então o céu é o limite para o que pode ser feito aí com esses caras. Né? Outra coisa impressionante que o Bluetooth 5.0, 5.1, 5.2 trouxeram é técnicas de localização indoor. Cara, isso é de pirar e tem muita aplicação que você consegue fazer com isso aí. Deixa eu contar algumas coisas. Como é que isso funciona? 2 itens foram inseridos na versão 5.2 do Bluetooth que permitem fazer essa localização indoor. São 2 siglas, né? É o Angle of Arrival, AOA, e o Angle of Departure, AOD. O que é o Angle of Arrival? Imagine o seguinte. Eu tenho aqui um receptor, né, com múltiplas antenas, com distâncias mecânicas entre essas antenas conhecidas. 1/4 de onda, 2/4 de onda, isso traduzindo alguns centímetros de distância entre uma e outra antena. Quando eu tenho aqui o meu transmissor mandando dados para cá, esse sinal chega nessas múltiplas antenas com defasagens diferentes, porque afinal de contas, o meio de transmissão que você está utilizando para mandar esses dados cria defasagens e atrasos entre os sinais. A minha pilha de software que está aqui consegue interpretar isso e calcular qual é o ângulo em que esse transmissor está posicionado para ter aquele tipo de sinal chegando nas antenas. Calma que eu vou mostrar uma figurinha mais legal logo logo. Outra técnica é o seguinte, eu sei fisicamente aonde está o meu transmissor com várias antenas e eu mandei esse sinal aqui sair. Ok, então eu sei qual é o meu ângulo de partida. O meu receptor, ao receber essa informação, ele pega e sabe desses 4 sinais que saíram, que são os mesmos, mas chegaram aqui com atrasos diferentes, como que é o ângulo disso? Calma, você não está entendendo nada? Pera um pouquinho. Olha que coisa linda esse gráfico. Matemática pura. Triangulação, trigonometria. Se eu tenho um transmissor com várias antenas aqui, locator 1, outro transmissor com várias antenas aqui, locator 2, então eu não consigo fazer isso com precisão muito grande com apenas um transmissor. Se eu consigo colocar 2 transmissores com 4 antenas cada, eu melhoro e refino muito o algoritmo. Se o meu dispositivo Bluetooth está aqui com uma única antena, tá? É o cara que eu quero localizar, eu faço as contas trigonométricas envolvendo na posição física desse cara, estática, parada, esse cara está localizado num ponto geométrico que eu coloquei dentro da minha sala, dentro do meu estoque, dentro do meu warehouse, dentro do meu prédio da construção civil, dentro da minha fábrica. Esse cara está num outro ponto físico bem definido, então eu conheço as posições físicas desse cara e esse cidadão aqui é um capacete andando dentro da fábrica ao longo do tempo, se movendo aqui, fazendo com que essas distâncias de catetos e hipotenusas se modifiquem ao longo do tempo. Se eu pegar essas informações de sinais e jogar para minha máquina de calcular posições, alguns testes já feitos chegaram à precisão de centímetros, menos de 5 centímetros para conseguir calcular, para conseguir localizar aonde está esse dispositivo. Então você imagina, num estoque, num warehouse, você consegue localizar com precisão onde está o pallet.
num hospital, você consegue localizar com precisão onde está o paciente, onde está a cama, onde está o respirador, onde está o médico. Numa casa, você sabe com certeza onde está cada um dos objetos, né? Num mercado, você sabe onde estão os carrinhos, por exemplo. Então, você consegue fazer sem precisar de GPS. É tudo trigonometria, cara. E isso está implementado no protocolo, né, para você colocar. Então, imagina aqui, ó, você no warehouse andando, sabendo onde estão os produtos, onde estão as pessoas, onde está a empilhadeira, onde está o pallet, onde está tudo, né? Você no aeroporto traqueando a mala em tempo real e sabendo onde é que está aquele passageiro, né? Andando, se vai dar tempo ou não dele chegar até o portão do voo dele, etc, etc. Tá? Então essa possibilidade nova que trouxe o Bluetooth com a chegada do Angle of Arrival, Angle of Departure, né? Junto com a tecnologia Mesh, onde um cara manda para o outro, isso é sensacional. Eu poderia ficar falando alguns dias aqui sobre aplicações que você poderia ter com essa tecnologia. Por último, para fechar aí, para esse negócio não ficar muito grande, né? Eu gosto de falar só um pouquinho, como vocês já perceberam. Nada disso do que eu apresentei funciona sem software, né? E o Bluetooth traz lá através do SIG algumas pilhas, algumas funcionalidades que têm que ser implementadas pelos fabricantes de silício para que isso tudo rode, né? Então, se você entrar lá no site do Bluetooth, se cadastrar no SIG e baixar os documentos de arquitetura, você vai ver que há uma parte de controle, uma parte de host, uma parte de aplicação. Provavelmente o teu código-fonte, a tua aplicação de localizar o capacete, o que quer que seja que você vai fazer, ela vai rodar aqui nesse quadradinho laranja, tá? Que é o código proprietário que você vai fazer. Tudo isso aqui vem do SIG e tem que estar implementado no teu rádio para funcionar. A camada física, a camada de link e a camada de controle. Na camada de controle tem toda a parte de host aqui integrada e as suas partes de aplicação. Tá? Só para deixar vocês com um pouquinho mais de água na boca, vamos dar uma olhadinha em algumas dessas camadas muito rapidamente. A camada física, né? É a cabeça de RF do rádio, é ele transmitindo sinais para o ambiente. No Bluetooth, a partir do 5.0, você tem aí 40 canais divididos dentro dessa faixa de frequência de 2.4 GB a 24835 GHz, né? São alguns canais proprietários usados para advertisement, ok? Aqui é a numeração do canal e as suas frequências. Ele é por espalhamento espectral e usa a técnica de frequency hope. Então ele é um canal de espalhado e ele fica pulando para evitar interferências. Não se esquece que essa frequência de 2.4 GB ela é utilizada por um monte de outras coisas, entre elas o Wi-Fi. Então se você ligar um roteador Wi-Fi no canal central lá, canal 5, por exemplo, e tentar ligar o seu Bluetooth, vai haver uma interferência monstro. O próprio Bluetooth faz um salto de frequência tentando evitar os canais que estejam congestionados e procurando sempre aquele canal mais livre. Isso melhora também a performance e o funcionamento do sistema. Tá? A camada de link é onde roda todas aquelas criptografias que eu citei para vocês. O FEC, né, o Forward Error Corrector, está rodando nessa camada física. O fabricante que faz um rádio Bluetooth, ele tem que implementar essas camadas de acordo com a especificação do SIG para ter o produto dele aprovado no SIG. Se ele ganhou um selinho de Bluetooth 5.1, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.0, 4, qualquer coisa que seja, ele garantiu que tanto a camada física, né, o rádio lá, quanto a camada de comunicação com seus erros de correção estão funcionando. E ele garantiu, por exemplo, né, deixa eu voltar aqui, ele garantiu, por exemplo, que todas as partes de aplicação aqui do host estão rodando, né? Por exemplo, o GAT, né, são alguns exemplos. Nossa, ficou horrível isso aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse slide aqui. Só um minutinho. Talvez você, se der um zoom aí agora, consiga ver alguma coisa. Mas, por exemplo, o pessoal do SIG deixou alguns profiles prontos para coisas que você vai aplicar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, muito bem. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, medidor de pressão, né, medidor de batimento cardíaco, medidor de glicose, corridas, termômetro, oxímetro. Então, são todos
profiles criados pelo pessoal do SIG para conseguir fazer rodar dentro do Bluetooth. Esses caras têm que estar implementados e disponíveis para que você consiga ter o teu Bluetooth aprovado no sistema, né? É bem interessante isso, cara. E o que eu tenho notado, aí vai uma dica do que eu tenho visto. O Bluetooth com a entrada do mesh, com a entrada do low power, long range e essas técnicas de localização indoor tem ganhado espaço em mercados que antes eram dominados por outras comunicações sem fio. E o Bluetooth ele tem um aliado. O aliado do Bluetooth é esse cara aqui, é o telefone celular. Hoje, os equipamentos portáteis têm versões, os mais modernos, né? Tem versões Bluetooth top 5.0, 5.1, 5.2. E aí você conseguiria fazer com que esse cara assumisse a função de host, né? Ele seria utilizado para poder conectar com todos esses sensores da rede. E aí você tem um grande aliado para fazer as suas aplicações todas funcionarem, ok? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para hoje. Eu vou nesse vídeo deixar os comentários abertos para vocês criticarem, sugerirem, elogiarem, falarem bobagens aí do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior, né? E eu gostaria muito de ter a presença aí de vocês nos próximos vídeos que a gente está preparando. Sugestões de vídeos são sempre muito bem-vindas. Se você tiver alguma coisa para sugerir, coloca lá nos comentários. Espero que você aproveite e fique seguro aí durante essas épocas malucas que nós estamos vivendo de pandemia e de isolamento social. Um abraço, até a próxima. La